sou a psicóloga Ângela Lorena e eu vou falar um pouquinho então da minha história com o VDC. Antes do VDC, então, falando rapidamente sobre a minha carreira, eu estava na carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado e era docente no ensino superior. Mas eu sempre tive uma identificação com a clínica, né, desde a graduação, principalmente a clínica infantil. E depois que eu defendi o doutorado, em 2015, eu decidi que ia então retomar a área clínica e viver de consultório, né? E em 2019, então, eu tomei a decisão de pedir demissão do cargo de docente que eu tava com carteira assinada e seguir só com a clínica. E aí eu conheci a Rô em maio de 2020, né, desse ano, e ela fez uma aula lá pra gente e tudo fez muito sentido pra mim, tudo que ela falou, né, pra mim me ajudou muito, e então eu comecei já no mesmo dia a seguir a Rô nas redes sociais, e na semana seguinte teve a maratona Viver de Consultório, né, e as atividades que a gente fez, eu fiz tudo, né, acompanhei passo a passo e já me ajudou muito só com aquelas atividades, né, da semana, que o ciclo do psicólogo de sucesso, a divulgação inteligente, o planejamento de carreira. Então tudo aquilo já me ajudou muito, já fez uma diferença para mim. E aí na sequência teve o lançamento do VDC 10. Né? Mas naquele momento estava o início da pandemia, né? Então a gente que atende criança, a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, tentando ver o que era possível e o meu orçamento estava muito baixo, né? Então antes do VDC, no primeiro semestre do ano, eu estava só com 11 clientes, mas desses 11 clientes, apenas 5 deles era o que eu considerava que estava me pagando um valor justo. Todos os outros me pagavam um valor social, né? E eu não tinha tido até então, até maio do ano, praticamente o primeiro semestre todo, né? Eu não tinha tido nenhum cliente novo com o valor novo que eu tinha estabelecido para o ano de 2020. E aí eu comecei a ficar naquela dúvida, será que eu fiz a coisa certa, né? Eu acho que esse valor tá muito alto, eu acho que eu sonhei alto demais, né? Talvez eu tenha que voltar pro valor anterior, tava naquela dúvida. E aí, como o orçamento tava baixo e eu bastante insegura, eu não consegui decidir que não dava naquele momento para entrar na turma, mas continuei acompanhando todo o conteúdo da Rô, né, nas redes sociais, as lives que ela fazia. E aí, em julho, né, desse ano de 2020, eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava colocar a mão na massa, como diz a Rô, e eu tomei a decisão que eu ia entrar para a turma do VDC 11. E entrei para a turma do VDC 11. E aí, então, no primeiro semestre, o meu faturamento médio foi de R$4.000, né? E aí, entendendo o faturamento, hoje eu entendo tudo isso, o faturamento, então, é tudo que entra, e aí a gente tem um monte de despesa, então eu ainda mantive a minha sala fixa, né? Então tinha todas as despesas da clínica, despesas de atendimento infantil, que não é pouco, né? As minhas despesas pessoais para me manter, então tava bem baixo. Mas aí eu entrei então em julho para a turma do VDC 11 e comecei a fazer as aulas. E logo lá, uma das aulas, a aula Meta Smart, né? Eu então coloquei como meta para mim que até dezembro de 2020 eu queria 6 clientes novos com o meu valor de 2020, né? E então eu tinha até dezembro, foi essa meta que eu coloquei. Mas, para minha surpresa, em agosto, né? Então no mês seguinte eu já consegui os meus 6 clientes, eu já atingi a minha meta que eu tinha colocado para dezembro. Então eu saí de 11 clientes para 17 clientes já no mês seguinte. Então, com um mês de faturamento, eu já consegui o investimento que eu tinha feito no VDC no mês anterior. E então, com isso, né, a previsão para o meu faturamento do segundo semestre, né, a gente ainda não fechou o ano, a gente ainda está em dezembro, então a previsão é de R$7.000, que eu vou fechar o segundo semestre com um faturamento de 7.000, praticamente o dobro do primeiro semestre, né? E aí, para quem estava numa carreira acadêmica, né, com um salário equivalente a praticamente um salário mínimo, isso para mim é uma grande conquista, né? E o VDC então me ajudou em todo esse processo, a certeza que eu tô no caminho certo, né, na minha autoestima profissional, né, e eu fiquei tão segura disso que em outubro eu já fiz um novo aumento e já tenho novos clientes, né, então todo o investimento que eu fiz já
voltou. E eu consigo hoje entender que quando o cliente me procura e ele não fecha por causa do valor, eu não fico mais insegura, eu não me abalo, porque eu entendo que então que aquele cliente não é o meu público e tá tudo bem, né? Então a minha vida mudou por completo, né? O VDC me ajudou em muitos aspectos na organização financeira, a entender, né? Hoje eu tenho uma visão de que eu sou dona de uma empresa, no meu posicionamento, né? O bônus da Fernanda é incrível, né? Então a gente entende o quanto que a nossa vida interfere, né, no emocional. E eu tô no momento então de mudar de clínica, né? Eu tive que ter coragem para sair da minha zona de conforto, né? Várias vezes eu via a Rô falando, tem que tomar uma decisão, não pode ficar aí, né, parada. Então foi difícil, mas eu consegui tomar essa decisão e tô me estabelecendo então como autoridade no meu nicho, na minha região, né? Essa é a minha grande meta. Como resultado, então, eu tenho 11 lives, e fazer live não é uma coisa fácil, eu tô aqui fazendo, né? Mas isso também foi uma conquista para mim. 2 convites de evento com a escola, né? 1 convite num evento com uma universidade, 3 convites para parceria, e tudo isso foram procuras espontâneas. Então, essas pessoas me procuraram, né? Eu ainda não procurei, não fui eu que fui atrás dessas parcerias, eles me procuraram espontaneamente. E as pessoas têm dito muito, eu tô te vendo lá no seu Instagram, né? Pessoas próximas a mim às vezes encontram comigo e falam, tô te vendo, né? Então, tudo isso foram conquistas que eu fui tendo no VDC, tudo em menos de 6 meses, né? E eu, então, entendo que 2020 foi um casulo para mim e a borboleta, então, agora tá pronta para sair, né? Que venha 2020 e VDC transforma.